Se você, mãe, pai, cuidador, educador, se sente sobrecarregado, esgotado, como se estivesse apenas vivendo para cumprir tarefas, talvez você precise de um pouco de autocuidado, de olhar um pouco mais para si. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a importância desse autocuidado na vida dos pais, de quem cuida, na vida de quem cuida das crianças. Vem comigo que o vídeo de hoje está muito especial. Meu nome é Roberta Rios, sou psicóloga e estou aqui hoje para conversar sobre o tão falado autocuidado. O que é isso? De onde vem esse conceito de autocuidado? O autocuidado é aquilo que a gente faz por si mesmo, aquilo que eu faço por mim mesma, aquilo que eu faço para me cuidar, que faz com que eu me sinta bem. Às vezes a gente está vivendo numa rotina, numa organização de vida que é para cuidar do outro. A gente cuida dos filhos, a gente cuida da casa, cuida do marido, cuida disso, cuida do trabalho, cuida das nossas relações sociais. Mas quando a gente precisa buscar algo que é para olhar para si mesmo, para cuidar daquilo que está lá dentro, para resgatar, isso fica negligenciado. E a gente começa a viver nesse lugar apenas de cuidador. E nos esquecemos às vezes, e é interessante ouvir o relato de algumas mães principalmente que dizem: eu esqueci de quem eu era antes de ser mãe, eu não sou mais aquela pessoa. E as mudanças trazem mesmo transformação, mas por vezes é importante a gente resgatar quem a gente era, do que eu gostava quando eu não tinha tantas tarefas para cumprir. E às vezes a gente fica tão apegado a ticar, eu falo que a gente vive ticando tarefas, tarefas que precisam ser feitas, ser executadas, e a gente passa a ser executor de tarefa. E quando a gente passa a ser apenas esses executores de tarefa, às vezes a gente está tão distanciado, a gente está até lá de corpo presente, mas o nosso coração, a nossa entrega não está ali, porque nós estamos sem energia, estamos esgotados. E aí que entra a importância da gente cuidar do nosso lugar de ser humano, de ser gente, de ser mulher, de ser homem, antes do nosso lugar de ser mãe e de ser pai. Ah, Roberta, mas é muito difícil, porque a coisa mais importante da minha vida são os meus filhos, é cuidar deles, é estar com eles, então eu nem quero muito cuidar desse outro lugar de ser gente, eu quero ser só mãe. E aí, às vezes, a gente está tão envolto mesmo nessa função de cuidar que, às vezes, a gente esquece de olhar para si e de cuidar de si e de adquirir energia para dar conta. E aí, a gente entra nisso que eu acabei de falar. Nós ficamos esgotados e passamos a apenas executar tarefas. E aí, como é que a gente faz, então? Olhar para quem a gente era, para aquilo que a gente gostava de fazer antes dos filhos, para aquilo que a gente faz sem as crianças, para aquilo que a gente faz e que nos enche de energia, nos enche de prazer, Aquilo que eu faço por mim. Pode ser desde um banho quente demorado, até um cheiro que me agrada, até tomar um café com uma amiga, conversar, nada, sorrir, brincar, enfim, ir para uma academia, cuidar do corpo, cuidar da mente, fazer uma terapia, escolher um lugar em que eu esteja ali com alguém que tenha condições de me ouvir sem julgar e que eu possa falar tudo aquilo que eu estou sentindo, pensando. Isso faz parte do autocuidado. Mas às vezes a gente está tão preocupado em executar o que precisa ser feito. Hoje nós vivemos um mundo, uma sociedade de uma exigência exagerada, de uma alta performance. Então a gente passa às vezes a semana toda levando o filho para o inglês, para o francês, para a natação, para o Kumon, para isso, para aquilo. E a gente está ali, nos ocupando de cumprir tarefas. De cumprir o que precisa ser executado e às vezes sem estar ali de verdade. Nós estamos então, na verdade, o quê? Nos distanciando.
né? Eu faço a tarefa com meu filho correndo para que o tempo seja, que dê tempo, naquele tempinho que eu tenho, preocupada que nada saia de errado, que dê tudo certo, mas eu não tô lá envolta naquela tarefa. Preocupada, como é que ele tá, tendo um tempinho para que ele converse sobre outra coisa, para que ele cante a musiquinha da tarefa, para que ele me conte como foi o dia dele. A gente não tá ali com o nosso coração. Isso vai gerando distanciamento. E o distanciamento gera falta de conexão, falta de vínculo. E aí as dificuldades relacionais também com os nossos filhos vão se agigantando, porque se eu não tenho conexão, eu tô ali, mas não tenho vínculo, não tô conseguindo estar de corpo presente, meu filho tá sentindo isso. E aí ele vai começar a apresentar sintomas. E os mais comuns é a birra, a resistência, a reclamação, as dificuldades. Por quê? Porque eu não tô me cuidando. Sempre que eu recebo os pais, eu sempre pergunto, e aí, né, sobre os filhos, nananã. Lá pelo meio eu pergunto, e vocês? Né? Quando esses pais são casados ou têm um relacionamento, o que vocês gostam de fazer juntos? O que vocês fazem sem as crianças? Poxa, Roberta, mas o que isso tem a ver se eu vim aqui trazer o meu filho para se tratar? Tem a ver que se vocês não estão cuidando um do outro, não estão cuidando de si mesmo, dessa relação, como é que a gente vai querer que esse filho esteja tão bem assim? Como é que a gente quer esperar que esse filho reflita o nosso bem-estar se nós não estamos bem? Então, pais que vêm, meu filho é muito ansioso, muito irritado. E vocês, como são? E às vezes esses pais começam a nos contar que tá muito cansado, que tá muito estressado, que tá sem tempo, que vive para fazer isso, aquilo, mas que não consegue. Enfim, que essa relação também não tá boa. E isso acaba refletindo, sim, nas crianças. Na verdade, essas crianças, elas estão ali envoltas nessa mesma dinâmica. A gente acha que é um problema só nosso, mas elas estão ali nessa dinâmica, nesse mesmo sistema familiar. E estão sofrendo as mesmas coisas que nós. Outra coisa muito, muito importante que eu sempre digo para os pais é que às vezes nós, na nossa boa intenção, né? Porque nós queremos agradar os nossos filhos, fazer coisas para eles, nós fazemos coisas só para eles, né? O final de semana todo é para passeios para eles. A gente vai pro shopping, fica só lá no parquinho, vai comer, escolhe o restaurante ou o fast food que ele gosta, porque ele ganha um brinquedo lá. E nós esquecemos de olhar para aquilo que a gente quer. Não, peraí, a gente vai brincar e tal, mas mesmo que estejam juntos, quem vai escolher o restaurante hoje sou eu. Nós vamos comer no restaurante que a mamãe, que o papai deseja. Ou você vai ficar amanhã com a gente, mas à tarde você vai ficar ou com a babá, ou com a vovó, enfim. E nós vamos fazer um passeio de adulto. Não sei, e às vezes a gente fica tanto nessa para atender a necessidade deles e para proporcionar felicidade para eles, que a gente se esquece de dizer para eles, olha, peraí, eu também tenho desejo, eu também posso escolher, né? Eu brinco que assim, a gente vai ao shopping lá em casa, são 4 filhos, então cada um quer uma coisa. E eu falo, olha, eu espero vocês, mas vocês também me esperam se eu parar na frente de uma loja de sapato. E eu vou entrar, e se eu achar que eu devo comprar, eu vou escolher ali, e eles vão ter que me esperar. Reclamando, andando em círculo, deitando no sofá da loja, não sei, mas vão precisar esperar, porque precisa estar bom para eles, mas precisa estar bom para mim também às vezes. Então essa falta de cuidado com o que a gente quer, com o que a gente sente, também pode gerar em nós essa sensação de sempre estarmos exaustos, sempre estarmos insatisfeitos. Então a gente precisa encontrar uma forma de viver a parentalidade em espaços que sim, estejam bons para os nossos filhos, mas que também estejam bons para nós, que a gente também se sinta confortável. Então se a gente percebe que está sempre exausto, está sempre esgotado, está sempre nesse lugar de apenas cumprir tarefa e distanciando o coração, precisamos cuidar de abastecer esse nosso copo de energia, de afeto, de encontrar esse nosso lugar de gente, de ser humano, para que a gente
Então consiga ensinar para os nossos filhos, né? O quanto é importante se amar, se cuidar, respeitar seus próprios desejos e vontades. Isso faz toda a diferença na nossa educação, para que isso seja mais leve. Às vezes algumas mães e pais dizem: eu não consigo. Às vezes a pessoa tem um monte de filho e tem uma vida muito mais leve, muito mais tranquila do que eu, que tenho só um, porque eu tô sempre exausto. Talvez você está nesse lugar de apenas garantir o bem-estar do seu filho e apenas de estar cumprindo tarefas. Então, resgatar isso vai sim ajudar a que você tenha uma relação mais saudável, mais confortável, mais agradável. Você pode dizer sim e pode dizer não para alguns desejos dos filhos, assim como você pode atender os seus próprios desejos. A mensagem que eu quero deixar hoje para vocês é que, sem cuidar do nosso estado interno, do que a gente é, do que a gente gosta, de quem a gente é, sem resgatar isso, tudo que a gente aprende de ferramenta para educação, para cuidar dos nossos filhos, acaba escorrendo pelos dedos. Porque com raiva, estressado, cansado, a gente não consegue perceber os gatilhos que fazem com que isso aconteça. E é isso que acaba direcionando a nossa educação, porque às vezes eu quero aplicar uma ferramenta de consequência, por exemplo, de consequência direta para o meu filho, mas eu tô com tanta raiva, tô tão aborrecido, tô tão estressado, que essa mesma consequência vai ter um efeito diferente do que se eu tivesse tranquila, em paz e tivesse condições de dizer: olha, fulano, agora você vai ficar sem a nota do trabalho porque você não fez. E aí, tudo bem, essa responsabilidade é sua. Eu sei que é ruim, mas paciência. Ou você não vai ter mais tempo para brincar porque você utilizou seu tempo de uma forma que a mamãe já tinha falado para você que iria dar nessa consequência. Mas se eu tiver com raiva, eu vou gritar, eu vou me aborrecer, eu vou xingar, eu vou bater, eu vou agredir, eu vou ser violenta. E ele não vai entender como a gente gostaria que ele entendesse de que isso é a responsabilidade dele, que ele assuma isso. Vocês entendem como o nosso estado interno vai interferir na forma da educação dos nossos filhos? Vai interferir em como ele vai receber cada uma dessas ferramentas. Então é importante demais a gente dizer para eles que a gente às vezes está sim aborrecido, está sim irritado e que a gente está prestes a estourar e que a gente precisa da ajuda dessas crianças, né? Dizer mesmo, eu às vezes comunico lá em casa: olha, hoje eu tive um dia muito cansativo, muito estressante, eu preciso muito da colaboração de vocês. Não esperem eu falar mais de uma vez, porque eu brinco, né? Tô com uma panela de pressão prestes a estourar e eu preciso de algumas válvulas de escape para poder dar conta de tudo isso. E que válvulas de escape podem ser essa? Todos nós precisamos dessas válvulas. Pode ser um banho, pode ser uma academia, pode ser tudo aquilo que eu falei lá no início. Pode ser um jantar, pode ser dar um tempo, pode ser, enfim, qualquer coisa que nos faça respirar fundo. São 5 segundos, a gente respira fundo e consegue evitar que esse gatilho seja disparado. Mas para isso a gente precisa se conhecer e se reconhecer para dar conta de tudo isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Me sigam nas outras redes sociais. Que fique a mensagem para vocês de que é importante a gente se cuidar. Isso não é egoísmo, isso é cuidado com a gente e com quem a gente é responsável, que são os nossos filhos. Um beijo, fiquem com Deus.